Então agora nós vamos começar a falar das técnicas de obturação. Vamos conversar sobre todas as técnicas, desde a técnica mais convencional, que é a técnica de condensação lateral, até as técnicas mais modernas. Então nós vamos falar aí da técnica da condensação lateral, técnica do cone único, técnica de Tagger, Tagger modificada, Schilder, a técnica com ultrassom e a técnica de Tagger para cone pareado. E a primeira técnica que nós vamos conversar é sobre a técnica da condensação lateral. Essa é a primeira técnica, técnica básica, manual. É a técnica que nós, como já falamos, tem mais de 100 anos e é a técnica ainda ensinada em grande parte das faculdades de odontologia. Então aí nós temos os materiais que nós utilizamos, todos eles estão descritos no nosso livro de técnica, nosso manual de endodontia laboratorial. Utilizamos na técnica de condensação lateral os cones 0,2, na verdade, os primeiros cones que eram utilizados nessa técnica eram os cones 0,2, mas eu acho que hoje, por nós termos uma facilidade maior ao acesso de cone 0,4, nós podemos utilizar esses cones e eles requerem a colocação de menos cones acessórios, por eles terem um taper maior. Vamos então à descrição da técnica, a gente faz a seleção do cone principal. Se for um caso de preparo manual, que é normalmente quem faz a técnica de condensação lateral faz o preparo manual, ele vai ser o cone compatível ao último instrumento. Ou se for o caso de preparo rotatório, um cone compatível com o instrumento taper e ponta. Em segundo, nós vamos fazer a seleção do espaçador. Normalmente a gente acaba utilizando os espaçadores vermelhos e os azuis. O amarelo quase nunca, ele abre muito pouco espaço para a colocação do cone, e o verde também apenas em dentes maiores. Realizada a desinfecção do cone, normalmente com hipoclorito de sódio. Aí é realizada a prova táctil e visual do cone principal. Então a gente vai observar se esse cone está travando no comprimento de trabalho que a gente escolheu. Essa é a prova táctil, nós temos que sentir que ele fica firme naquela posição, e nós temos que observar na régua, é a prova visual, se está realmente naquele ponto que a gente imaginava, se está no comprimento de trabalho, se realmente o cone entrou em toda a extensão que a gente imaginava. Se ele estiver certo, nós partimos para o próximo passo, que é a prova radiográfica do cone. Nós vamos então fazer a radiografia e verificar se esse cone realmente está na posição que nós imaginávamos, a posição que nós escolhemos ao comprimento de trabalho que nós escolhemos. Se também estiver tudo bem, nós vamos para o passo seguinte, que é fazer o protocolo de irrigação final. No nosso caso, é a utilização de soda clorada, agitação, soro fisiológico, EDTA, e agitação. No caso, eu coloquei aqui agitação com guta, porque subentende-se que vocês estão usando preparo manual e não tem outra maneira ou outro recurso para fazer a agitação das substâncias auxiliares. Fazemos a secagem do canal com guta de papel, manipulação do cimento de acordo com o fabricante, de acordo com o tipo de cimento. Normalmente nós queremos que esse cimento tenha uma viscosidade em ponto de bala. Colocação do cimento no cone principal e a colocação do cone principal no canal radicular. Aí nós vamos abrir espaço com o espaçador para a entrada dos cones secundários. Então a gente vai colocando o espaçador, colocando o cone secundário, até sentirmos que há um bom preenchimento em que a gente não consegue mais colocar o espaçador. Aí então nós vamos verificar a qualidade, fazer a prova radiográfica da qualidade de obturação, e aí vamos fazer o corte. Nós vamos selecionar um calcador compatível com a entrada do canal, fazer o aquecimento e fazermos o corte com o calcador ao rubro. Em seguida, faremos a condensação com o calcador a frio.
Então é utilizado um outro calcador, de preferência um calcador que já esteja frio, para fazer essa condensação. Em seguida, a gente faz a limpeza da cavidade, normalmente com algodão com álcool, mas isso varia demais de acordo com a técnica, com o colega, e nós vamos fazer aí o selamento coronário e a restauração provisória. E, finalmente, então nós fazemos a prova radiográfica da obturação, a radiografia final com o paciente já sem isolamento absoluto. Esta foi a técnica, então, da condensação lateral. Temos uma técnica também que é conhecida como a técnica do cone único. Na minha opinião, é uma técnica que deixa, principalmente em canais ovais, em canais com uma anatomia mais difícil, deixa algumas falhas. Então, na minha opinião, este tipo de técnica não deve ser realizado em canais que não sejam exatamente circulares. Eu, particularmente, não utilizo a técnica de cone único propriamente dita. De novo, os materiais utilizados. Aqui, nesse caso, nós utilizamos o cone pareado, né, o cone pareado com o sistema de preparo, pareado tanto a ponta como o taper. Então, essa é a característica principal, né? Aqui nós vamos a seleção do cone, desinfecção, prova do cone, prova radiográfica, irrigação, secagem com ponta de papel, manipulação do cimento e colocação do cimento no cone. Isso é toda a técnica já que você já conhece. Agora nós vamos com a técnica principal aí, que é diferente das demais. Nós vamos fazer a inserção do cone. Esse cone vai ser colocado com o cimento dentro do canal e vai ser cortado a quente, simplesmente. E depois é condensado a frio. Então é uma técnica simples. Você coloca o cone com cimento, faz a prova de qualidade, está tudo bem, está no lugar que você queria, está no comprimento real de trabalho, você corta com calcador a quente e depois faz a condensação a frio. Em seguida se faz a limpeza da cavidade, a radiografia final e faz o selamento e a restauração. Então essa foi a técnica do cone único. Agora nós temos a técnica de Tager. Esta técnica já é antiga, foi proposta já há um certo tempo, e como característica principal, nós temos, além dos materiais básicos, os compactadores. Originalmente, os compactadores de Max Paden acionados por um micromotor de contra-ângulo. A técnica original utiliza os cones de gutta-percha com taper baixo. Então, aí a gente está falando de 0,4, mas normalmente se utilizava o cone 0,2, taper 2. Então é selecionado o cone principal. A gente utilizou aqui como exemplo uma lima manual e um cone convencional, porque essa técnica era do tempo que se utilizava bastante a técnica manual. Aí o cone é desinfectado, é feita a prova do cone, a prova radiográfica, é feito o protocolo de irrigação final, secagem com a ponta de papel, manipulação do cimento, colocação do cimento no cone. Então agora nós vamos à técnica principal. O cone é colocado no canal com cimento, é feita a prova de qualidade, ver se está no lugar certo, se está no lugar que a gente queria, é ativado o compactador, a gutta-percha é liquidificada, ela se amolda ao canal, as particularidades anatômicas do canal, e aí depois então é feito o corte com um calcador a quente. Então essa é a técnica de Tager, onde você coloca um cone com cimento e ativa o compactador, o cone se amolda ao canal, você corta e em seguida a gente faz a limpeza, a radiografia final, selamento e restauração. Ocorre que a técnica de Tager, por usar na época principalmente cones com taper muito fino, ela poderia fazer com que ocorresse o extravasamento do cone, o cone fosse empurrado para fora do forame. Então foi proposta uma modificação na técnica de Tager. Nós temos então a técnica de Tager modificada. Os mesmos materiais utilizados, o micromotor, o contra-ângulo, o compactador, o mesmo compactador, a gutta-percha principal a mesma, mas dessa vez nós temos a adição do cone de gutta-percha acessório. Então como que é realizada essa técnica? A mesma coisa da técnica de Tager,
Só que, quando a gente chega aqui na técnica principal, é inserido o cone principal e é colocado pelo menos um cone acessório com o auxílio de um espaçador digital. Então é feita a inserção do cone principal, coloca o condensador, retira-se esse condensador, coloca um cone acessório, ativa-se o compactador, o canal é preenchido e depois é cortado com um calcador ao rubro. A vantagem desta técnica é que preveniria o extravasamento do cone além do forame. Feita a limpeza da cavidade, a radiografia final e o selamento da restauração. A próxima técnica é a técnica de Schilder. É uma técnica muito utilizada também. Nós no Brasil temos muita utilização da técnica de Schilder. Vamos aos materiais principais. Cone de gutapercha pareado, nós utilizamos, né? Pareado tanto em taper quanto na ponta. E nós precisamos de um gerador de calor para o instrumento que vai fazer o corte no interior do canal radicular, vai fazer o corte da gutapercha. Nós temos aí no mercado brasileiro 2 termocompactadores principais, o da esquerda que é o da Odus e o da direita que é o da Easy. Né? Então basicamente ele vai aquecer a ponta e vai fazer o corte como nós vamos mostrar. Então vamos lá, a técnica é feita a seleção do cone principal, desinfecção, prova do cone, prova radiográfica, protocolo de irrigação final, secagem com ponta de papel, manipulação do cimento, colocação do cimento no cone. Então vamos à técnica principal. Primeiro é feita a colocação do cone. É feita então a colocação do cone e a radiografia para observar se esse cone está na posição. Em seguida, o calcador que vai ser utilizado, o aquecedor, é calibrado para que fique 5 milímetros, 4 milímetros, dependendo da técnica do comprimento de trabalho. Quando esse calcador é colocado, a ponta aquecida vai cortar essa obturação e vai ficar apenas o remanescente de 3, 4, 5 milímetros. Em seguida é colocada uma nova gutapercha e o calcador é calibrado novamente, desta vez num comprimento menor, é cortado de novo e assim sucessivamente até preencher o canal. Em seguida a cavidade é limpa, é feita a radiografia e o selamento e restauração. Normalmente a técnica de Schilder ela é realizada com o cone pareado, mas o que é muito comum também é a realização da técnica de Schilder com os cones microtyped, aqui no Brasil principalmente com os cones da Dedeus, que são calibrados por meio da regra calibradora com um instrumento cortante, como a gente já mostrou anteriormente na técnica. Uma outra técnica para a gente falar agora é a técnica realizada com ultrassom. Na verdade, ela é uma técnica muito parecida com a técnica de Schilder, só que a grande diferença é que o elemento que vai fazer o corte da gutapercha não é o aquecimento, mas sim a vibração ultrassônica. Nós temos aí também a utilização do cone de gutapercha pareado, mas também podem ser utilizados os cones microtyped, que são cortados. É necessário uma fonte de vibração ultrassônica, um aparelho de ultrassom, temos vários no mercado, e é necessário também uma ponta, né? Nós precisamos de pontas ultrassônicas, a Hels tem aí 2 pontas utilizadas para a técnica de obturação. Então, é feita a seleção do cone principal, nesse caso nós estamos mostrando no exemplo pareado com o sistema de preparo, desinfecção e prova do cone, prova radiográfica, protocolo de irrigação, secagem com ponta de papel, manipulação e colocação do cimento no cone. E aí a colocação do cone, da mesma maneira que é feita na técnica de Schilder, a prova para ver se esse cone está numa boa posição. E aí é calibrado o calcador também. Só que agora não é, a gente fala o calcador, mas na verdade é a ponta de ultrassom. E a ponta é calibrada da mesma maneira, 3, 4 milímetros, é aquecido, a gutapercha é cortada, é colocada uma nova gutapercha até o preenchimento e depois, no final, é cortado e condensado. Em seguida, a cavidade é limpa, é feita a radiografia final e feita o selamento e a restauração. Então, basicamente, a técnica de ultrassom é igual à técnica de Schilder, só que ao invés de nós termos um material
que corta por meio do aquecimento da ponta, nós temos um material que corta por meio da vibração ultrassônica. E por último, nós temos uma técnica que eu julgo a melhor, a de mais fácil utilização e que dá melhores resultados. É a técnica que eu proponho aos alunos, é uma adaptação da técnica de Tagger, utilizando-se, ao invés de um cone mais fino, um cone pareado com um sistema de preparo. Como é que a gente faz essa técnica, então? Materiais, a utilização do micromotor, do contraângulo, os compactadores de Max Padden, mas a diferença é que agora nós utilizamos os cones de gutta-percha pareados com o sistema de preparo. A gente faz a seleção do cone de acordo com a lima que nós utilizamos, desinfecção, prova do cone táctil próprio visual, prova radiográfica, protocolo de irrigação, secagem com ponta de papel, manipulação e a colocação do cimento no cone. E aí nós vamos à técnica principal, que é a colocação do cone principal, a prova do cone, ver se o cone está na posição que nós gostaríamos. Aí nós vamos ativar o compactador de Max Padden, preencher o canal e fazer o corte. Então eu acho que essa é a técnica melhor, porque nós utilizamos um cone maior, com maior taper, que preenche melhor o canal, e nós amoldamos melhor esse cone, as reentrâncias, a anatomia do canal radicular. Então, na minha percepção, nós temos uma obturação mais efetiva. Em seguida, a limpeza da cavidade, radiografia final e o selamento e restauração. E por último, nós vamos falar do selamento cervical, da blindagem. Nós já falamos no começo da aula como é importante manter esse selamento, como isso é importante no prognóstico, como isso vai definir muito a taxa de sucesso do nosso tratamento. Então é muito importante, após o término do tratamento endodôntico, que se faça essa proteção. Toda a região da câmara pulpar, do assoalho, da entrada dos canais, toda essa região precisa estar selada para que não haja a contaminação, infiltração, e isso faça com que o nosso trabalho seja perdido. Nós vamos mostrar um caso clínico aqui, em que foi realizado esta blindagem, esse selamento cervical. Nós temos aqui o raio-x final do tratamento, a limpeza da câmara pulpar, em seguida a limpeza da entrada dos canais com uma ponta de ultrassom e uma escovinha, ataque ácido da câmara pulpar, colocação de um adesivo dentinário, em seguida nós colocamos um material de barreira gengival só na entrada dos canais para facilitar a observação, a procura desses canais em caso de retratamento. Não se esqueçam que a barreira gengival é um material resinoso. E o preenchimento da câmara pulpar com uma pequena camada de resina flow. Assim, então, o dente é enviado ao meu indicador com uma restauração provisória. Então, esse é um exemplo de um caso clínico onde foi realizado a blindagem cervical ou selamento cervical. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, espero que a aula tenha sido bem aproveitada e me coloco à disposição para questões e para tirar dúvidas. Um abraço e até mais.